Amém, glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus? Tem uma palavrinha rápida aqui hoje. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bem, vou ler então. Olha, irmãos, cumpre-me dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em toda a vossa perseguições e nas tribulações que suportais. Amém. Então, nós temos aqui três coisas que eu gostaria de falar hoje à noite, que é a vossa fé cresce sobremaneira. O vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. E a vossa perseverança na fé. Com o nosso título, né? Nosso tema para esse ano fala sobre um crescimento que atingir a maturidade, ser maduro na presença do Senhor. O apóstolo Paulo escreve para os irmãos lá em Tessalônica, preocupado. O contexto aqui, todo esse versículo e outros versículos, nos fala de uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, mas que ele não teve condições de estabelecer aquela igreja, de fortificar, como por exemplo ele fez em Éfeso, há quase 3 anos em Éfeso. Aqui nessa igreja de Tessalônica, ele ficou 2 semanas. Teve que fugir de lá por causa da perseguição. E depois ele queria voltar àquela igreja para ajudar, para animar, mas ele não pôde voltar. Foi impedido, porque provavelmente, né, quando ele saiu, eles prenderam um dos líderes da igreja lá. E o que se entende é que a condição para essa pessoa ser liberta era que Paulo não voltasse à cidade. Vocês acham difícil ser crente hoje? Ah, pastor, ser crente é muito difícil. É muito duro. Ser crente, nossa, é. Deveria viver lá no tempo do apóstolo Paulo. Deveria viver lá. Quando a pessoa declarasse que cria no Senhor Jesus Cristo, ele podia ser preso, ele podia perder todos os seus bens, sequestravam os bens das pessoas, e podia ser até morto, crucificado, apedrejado, jogado para os leões, e enfim, toda maldade ou queimada em praça pública, vivo, né? E Paulo estava preocupado com aquela igreja, que ele saiu de lá tão precocemente e será que os irmãos permaneceram? Será que os crentes ali firmaram? Será que o que está acontecendo? Então ele enviou Timóteo para ver o que estava acontecendo e trazer relatório a ele. E Timóteo vai lá, e quando Timóteo volta, ele traz boas notícias. Paulo, aquela igreja está crescendo cada dia. Aquela igreja tem amor entre os irmãos, ajudam uns aos outros. Aquela igreja, eles
amam de verdade uns aos outros. Aquela igreja está firme na perseverança, está perseverante na fé, não está vacilante. Então Paulo escreve aí, olha: "Irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus, vós, por vós." Às vezes a gente tem tanta reclamação, a gente ouve tanta reclamação de igrejas, pessoas, às vezes pastores reclamam com a gente ou pessoas, mas aqui Paulo diz: "Não, eu tenho motivo para glorificar a Deus, para agradecer a Deus, porque vocês estão melhor do que a encomenda." Ele diz aqui: "Olha, de tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus." Então, quando ele saía visitando as igrejas, olha, vocês devem seguir o exemplo da igreja de Tessalônica. Vocês devem olhar para a igreja de Tessalônica e ver como eles são firmes, como eles crescem, como eles amam, como eles estão fortes, crescendo cada dia. E não tinha lá o apóstolo Paulo, outros apóstolos ali, não. Era o povo mesmo ali procurando, lendo a Bíblia, estudando, procurando, unindo cada vez mais para esse Cristo. A igreja precisa ser isso. Primeiro, crescer, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Fé aqui não é o que a gente costuma ouvir a dizer: "Ah, eu tenho muita fé. Eu tenho fé que Deus vai me curar. Tenho fé que eu vou receber." Não, não é isso não. Fé aqui fala sobre fidelidade. Quando a Bíblia fala assim, esse estilo aqui de fé, fala sobre a fidelidade, um relacionamento com Deus, um andar com Deus, um servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E aí, Paulo está dizendo que eles cresciam nesse relacionamento. Eles cresciam nesse conhecimento. E Pedro vem falar: "Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador." Eles eram crentes hoje e amanhã eram mais crentes. Ou seja, hoje eles estavam fiéis ao Senhor, amanhã tinha fidelidade, cresceu. Eles estavam andando com Deus amanhã, hoje e amanhã eles estavam mais perto de Deus, mais junto com Deus. Eles conheciam a Bíblia, no caso, a palavra ali, não tinham a Bíblia como nós temos hoje, e os ensinamentos de Paulo, tinha isso, mas eles conheciam hoje e amanhã eles conheciam mais. Eles cresciam, estava estacionado. Às vezes as pessoas hoje estacionam. Quando eu era criança, adolescentes, nós tínhamos tarefas. Decorar versículos da Bíblia. Decorava salmos inteiros. Decorava versículo da Bíblia. Fazia competição. Tinha competição. Quem decorava mais. Na escola dominical tinha que levar ali versículo decorado. Hoje tem crente de 10, 20 anos, você pergunta o versículo da Bíblia, sabe o trivial: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Hã? Olha, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Falta ler a Bíblia. Hã? Falta aprender mais, decorar. "Ah, pastor, eu tenho a cabeça ruim." Não, ninguém tem cabeça ruim. Tem falta de interesse. Desculpa, mas falta de interesse para Tem que decorar outras coisas. Pergunta aí o nome do jogador famoso aí, mas todo mundo sabe. O nome dos atores da novela lá, todo mundo sabe, né, e assim por diante. Por que não pode aprender a palavra de Deus? Hã? É vida, fortalecimento, ânimo, quem não conhece a palavra de Deus não cresce, não se fortifica, quem não lê a Bíblia não cresce, não tem.
né. A segunda coisa, a Bíblia nos fala aqui que o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando. Amor. Amor de quê? Para com Deus? Não. Mútuo, para com o outro. É interessante que os 10 mandamentos, né, 10 mandamentos lá do Velho Testamento, tem 4 mandamentos fala sobre o amor para com Deus, né. Não terás outros deuses diante de mim, por diante, não farás partir imagem de escultura, são 4. Tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né. Mas para o relacionamento das pessoas são 6. 4 para o relacionamento com Deus e 6 para um relacionamento. Vê como é importante você ter amor, né. Eh, Vão escrever na sua carta e diz: "Olha, aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso". Hã. "Ah, eu amo a Deus". Fácil falar, pode fazer, cantar, canta, né, "Eu te amo, Senhor" e tal. Quem vai protestar contra isso? Mas nós demonstramos o amor para com Deus quando amamos. E o amor não é só de palavras, né, o João fala isso: "Não ameis só de palavras, mas de ação". Se eu perguntar aqui, quantos de vocês visitaram alguém esse ano passado? Visitou, foi lá fazer uma visita, saiu da sua casa, vai lá fazer um churrasco, hã, beber um guaraná, isso aí não vale não, hã. Ou visitar aquele amigo do peito, "Não, não, eu vou na casa do fulano sempre, tal", não. Nós vamos é sair para visitar uma viúva, pra visitar um doente, para visitar uma pessoa que está necessitando de uma palavra, sair da sua casa, do seu lar, do seu conforto, ir lá na casa dessa pessoa, visitar o irmão, né. Eh, Às vezes eu estava vendo outro dia, acho interessante, quando é para a igreja, vamos fazer alguma coisa na igreja, vamos fazer reforma, aí faz uma campanha, vende salgado, vende aqui, vende e tal, põe todo mundo para fazer e tal. Quando alguém está precisando de alguma coisa: "Irmãos, vamos orar para fulano de tal que ele está precisando, está doente, está precisando de uma coisa, né". Por que não ajudar também? O amor mútuo, amor para as pessoas, amor num com o outro. "Ah, mas fulano é chato", aí que você tem que amar. E a Bíblia fala: "Amai os vossos inimigos e orai para os que vos perseguem". Cristão é isso, amar o inimigo. Fulano é seu inimigo, ama ele. "Ah, fulano está te perseguindo", ore por ele, não é: "Senhor, ó, fulano está me perseguindo, o senhor destrói ele, põe fogo na casa dele", põe tal, é, põe um câncer na vida dele para ele parar de perseguir. Orar para Deus abençoar. "Ah, mas isso é difícil, é". É. Jesus não fez isso? Estava lá crucificado, apanhou. "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem". Estevão estava lá todo aberto de pedradas. "Pai, não impute a eles esse pecado, perdoa eles". Hã? Isso que a Bíblia está dizendo, o amor deles iam crescendo, né, aumentando para com vamos amar uns outros. E em terceiro lugar aqui, nós temos a constância ou a esperança, hã. A esperança, por quê? Irmãos, aquela igreja estava vivendo debaixo de uma perseguição tenebrosa. Não era fácil não.
É como hoje a gente pode vir para a igreja a hora que quiser, estar aqui reunido, tranquilo, glória a Deus. Não, o falar do nome de Jesus de acarretar sofrimentos terríveis, terríveis, né. Mas eles estavam reclamando por causa disso, estavam desanimando, não estavam desanimando, estava firme cada vez mais, né, cada vez mais firmando, portanto, por isso que eu disse que o crente, a maturidade é criar casca grossa, né, ela de crente mimimi. Qualquer coisinha tá reclamando, qualquer coisinha tá chorando, qualquer coisinha tá dizendo: "Ah, não vou mais não, fulano não olhou para mim, eu fui na igreja hoje, ninguém me cumprimentou, não vou voltar mais não". "Ah, fulano não te cumprimentou? Vai lá e cumprimenta ele". Hã? O quê? Faz parte do temos que estar unidos. Sempre costumo dizer, às vezes a gente assiste aqueles documentários lá da África, né, da dos animais. Qual animal que o leão ou a onça ou foi pega? Primeiro aquele que foge da manada, hã, acha que é o tal, aí vai caçar alimento sozinho. Aí é uma presa fácil para o predador, né, se você fugir, sair do meio, né, ali da igreja, você está sendo uma presa fácil para o inimigo. O inimigo o leão lá, a onça, ele não ataca o bando não, ataca não. Ele vai rodeando, ele vai rodando ali, até que algum mal desprende da manada. Quando o animal desprende da manada, pronto, é a presa para por isso nós temos que ficar na manada, né. O ovelha é rebanho, né, manada de quê? Manada de boi, né. Mas ovelha é rebanho, então nós não podemos sair do rebanho. É, é, temos que estar ali, porque estando ali já torna uma presa mais difícil para o inimigo. A Bíblia diz que o inimigo odeia-nos, está em derredor esperando alguém para tragar. O que que é esperar alguém para tragar? Alguém desprender da manada, alguém ficar sozinho, né. Quando fica sozinho, aí pronto, tem uma presa fácil. Então, aí a gente precisa crescer esse trabalho de, eh, expectativa, porque, como Paulo fala, esse breve momentâneo sofrimento que nós e não dá nem para comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós, né. É claro que não aqui não está falando dessa coisa que às vezes uma doença, né, a perda de alguma coisa, aqui está falando de perseguição mesmo, fogo ardente, perseguição, contra o evangelho, contra cristão, mas mesmo na perseguição, temos que manter firme no caminho dos não pensa que lá fora vai resolver o seu problema não. Nosso problema, o seu problema, o meu problema, a minha dificuldade, as minhas lágrimas, né, tudo se resolve nos pés do Senhor. E também com uma igreja que pode nos apoiar, dar as mãos, em vez de criticar, dar as mãos. Em vez de falar mal, é fácil falar mal, mas e dar as mãos, né? Quando a pessoa cai no buraco, em vez de a gente dar a mão, a gente dá o pé, cai aquele lá mais pelo dá mais. Temos que abraçar, temos que trazer para junto para ganharmos a vitória e permanecermos firmes no Senhor, hein. Então, que nós possamos crescermos.
Paulo diz: eu era menino, eu pensava nas coisas de menino, fazia as coisas de menino, falava como menino. Mas agora que eu sou adulto, eu deixei as coisas criança pra lá. Uma birrazinha por causa de um brinquedo, né. Hum, hã, eu não estava ali o mãe, o José, brincando de bola, de repente um encrenca com o outro: "Ei, mamãe, aqui eu não fez isso comigo, nã nã". Hã. Quando a gente é adulto, para com isso. A gente resolve os problemas, a gente encara de frente, né, a gente faz isso. Então que Deus, esse ano, minha oração, minha súplica é que Deus cada vez mais faz-nos, matura, né, traz maturidade. É, hã. Quando a gente é criança, quando a gente aceita Jesus, é, te dá um leitinho, leitinho. Uma criança, porque a vida cristã é como uma criança. Uma criança nasce, aí vai dar um leitinho. É, vai lá mamar no peito da mãe lá, um leitinho ralinho, tal. Depois que passa ali, aquilo já não faz efeito mais, entendeu? Até chegar lá no mocotó, no na rabada, né. É uma coisa de substância para dar força, né, para trabalhar, para Deus quer que nós seja é. Então, vamos buscar o Senhor. Esse ano que vem, né, pode ser o ano da vinda do Senhor, não sei. Pode ser um ano de perseguição. Pode ser que o mundo lá vai e a gente sabe o que vai acontecer, as dificuldades que podem vir, mas que nós estejamos de pé, firmes, né, olhando para Jesus, andando para o céu, e venha o que vier, nós estejamos de pé em nome do Senhor. Gostaria que nós curvássemos nossa cabeça. Gostaria que você pensasse um pouco como está a sua vida, seu relacionamento com Deus. É uma coisa íntima sua. Ninguém aqui pode apontar o dedo para ninguém, porque todos nós somos pecadores. Nós somos falhos. Mas aí você e o Espírito Santo de Deus, só vocês dois aí, pode olhar um para o outro e ver como é que está a sua vida, está seu relacionamento com Deus. Para que como Deus está na sua vida? Como é que está o relacionamento com seus irmãos? Hã? Como é que está o que está acontecendo entre vocês? Tem alguma mágoa, se tem alguma rixa, se tem alguma coisa, conserta, né, entrega para Deus, Deus vai nos guiar e nos Senhor Deus, Pai, nessa noite nós nos prostramos diante de Ti. Reconhecemos nossa fraqueza, nossas dificuldades, Senhor. Reconhecemos hoje à noite que nós precisamos de Ti mais do que todas as coisas. Reconhecemos que sem o Teu Espírito Santo nada podemos fazer, porque quem opera em nós, querer e o realizar está em Ti, através do Senhor em nossas. Portanto, Deus nos ajude, nos oriente, Senhor, nos conduz pelo caminho da vitória, Senhor. E nesse ano que vamos entrar, não queremos fazer promessas, porque promessas a gente nunca cumpre, mas queremos pedir ao Senhor, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos anime, o Senhor nos desperte, Senhor, para um relacionamento mais íntimo com o Senhor e um relacionamento de amor entre nós, os irmãos, aqui na igreja. Pai Santo, te glorificamos, te exaltamos, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Senhor, e nós precisamos de
cada dia andar com o Senhor. E sabemos que só na sombra do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Em outro lugar não há descanso, em outro lugar não há refrigério, mas só com o Senhor sendo nosso pastor é que o Senhor nos leva para as águas de descanso, para um lugar de refrigério, de amor para com as nossas vidas. Portanto, Deus, perdoa-nos se nesse ano nós falhamos. Perdoa as nossas falhas desse ano que estamos findando. Ó Deus, não queremos levar esses pecados para o ano que vem. Pelo contrário, queremos levar uma vida santificada. Queremos levar uma vida na Tua presença, Senhor. Queremos levar uma vida de glorificar ao Senhor e de ser luz, Senhor, para esse mundo de trevas. Não ser trevas, mas ser luz. Ajuda-nos. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dessa igreja, desses irmãos, dessas pessoas que aqui frequentam, Senhor. Tenha misericórdia e nos guia, nos oriente. Queremos ser servos do Senhor, ser úteis para a Tua glória, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluias. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Não perca a oportunidade, irmãos. Não perca esse ano. Esse ano que está passando agora foi um ano meio morto para você? Não deixe que 2026 seja. Não deixe. Não. Mas que em 2026 você se levante. Coragem. O feito. Puxa a barriga, né? Você lembra? Vocês não acharam, né? Quando o cara. Você que achava, né? Tinha lá. Rufa o peito, murcha a barriga, né? Chá firme, né? E nós temos que ter, né? Para ir avante. Avante. Das almas, dando a luz. A Bíblia diz: nós somos não brilharmos, quão densas trevas. Vamos brilhar nessa cidade. Brilhar bastante. Demonstrar Cristo. Demonstrar a vida de Cristo, né? E a Bíblia diz assim, ó. Isto conhecereis que amardes uns aos outros. A gente quer falar muito, gritar muito alto, mas eles vão reconhecer amor. Hein? Glória a Deus.